Nós vamos agora cadastrar uma sessão de julgamento. Audiências e sessões, cadastro de sessão de julgamento. Audiência de sessões, cadastro de sessão de julgamento. Lembrando, mais uma vez, que ele abre na pesquisa, mostrando que já tem uma sessão criada, né? Aí nós vamos em formulário para criar agora uma outra sessão. A primeira aba que aparece, né? É essa aqui, para a gente selecionar o tipo. Tem uma sessão ordinária ou extraordinária. Aí vocês selecionam o que vocês quiserem. Qual a sala que você vai querer utilizar? Nós vamos utilizar essa última, que a gente criou agora. Aquela que já foi criada, não mexam, por favor, para não atrapalhar o treinamento. A data inicial hoje, né? A gente vai realizar a sessão hoje. Vamos dizer, digamos que seja um processo que tem revisão. Então a gente vai criar lá para o dia 20 de agosto, não é isso? 18 dias, né? 18 dias depois. Chegou o processo. A gente sempre. Vocês têm pautas ordinárias realizadas sempre num dia, né? Então é interessante que sejam criadas. Eu vou marcar aqui a minha dia 31. Eu ainda não recebi processos de recursais, né? Já estou até sabendo que já está numa contraminuta, umas contra-razões de recurso para receber o primeiro, você piloto. Mas eu já estou antecipando assim, pensando como é que eu vou trabalhar, né? Como o meu quórum varia muito, o meu quórum é de 5, aqui vocês são de quanto? 5 também? Enquanto eu não fechar aquela pauta, eu vou deixar habilitado na composição que a gente vai passar aqui agora. Então, pergunta se para repetir aqui. Repetir é se vai querer a sessão, aquelas sessões ordinárias que vocês já sabem que vão acontecer, ela sempre vai aparecer durante o ano inteiro uma sessão de 7 às 18, no dia de sexta. Incluir? Então, default vem não, porque você tem aquela, né, variação das sessões ordinárias e extraordinárias. Seleciona o horário, não façam o que eu fiz, que eu esqueci. Tudo ok até agora? E incluir. Tudo bem? Aí vai aparecer uma... Você botou 2 de agosto, criatura. É uma sexta-feira. Bote hoje, 20. Coloquei 31. Pronto. Agora que ele abre a aba de composição. Aí aparece, na hora que você inclui, vai aparecer a composição da sessão. Já apareceu aí para vocês? Sim. Alguém não apareceu aqui a aba de composição da sessão, ao lado de formulário? Então, como eu estava falando, como o meu quórum varia muito, eu penso em, inicialmente, cadastrar em cada sessão, enquanto ela não está fechada, obviamente, os 5 desembargadores. A proporção que eu vou me aproximando dela, que eu já vou sabendo quem é que está, eu aí excluo aqueles que efetivamente não participarão e deixarei na pauta, fecharei a pauta com aqueles que efetivamente os processos já foram incluídos. Porque o que acontece? Na hora que eu escolho, vamos escolher 3, que é o quórum mínimo, né? Na hora que eu escolho aqui, eu abri essa sessão do dia marcado, não tem a opção de marcar só me aparecerão processos, ao secretário daqueles desembargadores. Não aparecerão dos demais. Então, uma vez fechado o quórum daquela sessão, com esses 3 aqui, só me aparecerão na aba de inclusão em pauta para o secretário, só me aparecerão os processos da doutora Amélia, do doutor Nelson e do doutor Odete. Então, os outros 2 que eu não incluí, os processos até poderão estar aptos para a pauta, mas eu tenho que abrir uma outra sessão, incluir o nome deles, daí, quando eu abrir aquela sessão para incluir processo, é que os processos deles aparecerão para mim. Está compreendido? Uma dúvida? Só uma sugestão, viu, Ângela? Colocar aí, pedir o pessoal para colocar marcar todos aí ao mesmo tempo. Não é a checkbox, marcar todos, que não tem. Grava. Grava. E aí, se nós formos em pesquisa, veremos que já temos 2 sessões cadastradas.
vendo? Uma na sala Ângela, outra na sala de sessão da turma que já está pronta de vocês. Bom, e como é que eu faço agora para incluir processo em pauta? Vamos abrir aqui, não. Ah, você pode vir por aqui também já. Por onde? Por em aqui. audiências e sessões. Por aqui, ó. Pelo Bob Esponja. Ah. Pelo Bob Esponja, né? Não. Aí. Não. Audiência, sessões, pauta de julgamento, vá. Audiência e sessões, o Bob Esponja permite você alterar o que você fez. Audiência e sessões, pauta de julgamento. Pauta de julgamento, que ele está em audiência e sessões. Vem aquele calendário que é a tela básica, conhecida de vocês. Então, ó, a gente cadastrou, vai aparecer aí no dia 20, 2 sessões, né? Para vocês, não é isso? Então, vocês cadastraram para o dia 20. Aqui no PJE há uma mudança no conceito de sessão, né? A sessão de julgamento para a gente pensa assim na reunião dos desembargadores, naquela sessão única, né? Que todos os processos são incluídos e daí são julgados. No PJE você pode ter várias sessões no mesmo dia, a depender do quórum, né? Então, digamos que, como as sessões são muito dinâmicas, né, essa mudança de quórum, o quórum ficou vinculado, você já sabe previamente, né, quem é que compõe determinado quórum, quem vem naquele dia, mas que não atua em determinado processo, um relator que não atua, tem mais de um relator, um outro julgador atua nesse relator, o outro não atua. Então, para fazer essa composição de quórums, você tem que criar várias sessões. Então, isso assim é uma... A gente demora um pouquinho, né, de assimilar, mas a gente vai ter que se habituar. Então, não significa que a gente cria apenas uma sessão de julgamento. A gente pode criar várias sessões de acordo com quórums diferentes. Uma para cada quórum. É isso mesmo. Como? O pessoal está com aquela interrogação na cabeça, estou confirmando, é isso mesmo. Uma para cada quórum, Porque no momento que você insere aquele quórum, por exemplo, a gente botou aqui 3, né? Aqueles 3 necessariamente têm que votar. Então, fechou com aquele, se naquele mesmo dia tem um outro quórum, a gente vai montar uma outra sessão para incluir aqueles processos com aquele quórum outro específico. Como? Quando você souber, você vai montando os quórums diferentes. Porque hoje não acontece isso na prática. Por exemplo, tem um desembargador que tem muitos impedimentos. Ele não participa daqueles 3. Então, você tem um quórum de 5, né? Você vai botar outros e excluir ele, colocar ele numa outra sessão. Ele só vai participar do quórum de determinados processos. No mesmo dia. Mas a gente cria mais de uma sessão com quóruns diferentes. Então, você faz, na hora de criar, qual é a diferença? Você dá um intervalo assim de 2 minutos. Então, você vai ter que ter um critério ali na hora da sessão. Você trabalha assim? Você já tem... Já existe processo na sua turma? Eu sugiro assim, que façam a diferença de minutos entre uma sessão e outra, e você já saiba antecipadamente quem é que está no quórum daquela. Você pode até nominar a sala, não sei, você vai criar um critério de trabalho, e aí em uma sessão vai ser um quórum tal, em outra sessão vai ser o quórum X, Y, na terceira, Z. Então, você pode, a depender dos quórums que você tiver, você pode... Já pode
criar um padrão, coro 1, coro 2, coro 3. E diz quem é que faz da coro sala, 1, por coro exemplo. 2, coro 3, fica lá uma tabelinha. Na hora de criar a vocês. sala. Não, o limite, normalmente o presidente da turma, pelo menos lá no regional, é que determina o limite de processo. Você fala de processo de inclusão em pauta? Sessões vocês podem criar quantas vocês quiserem por diferentes quórums. 10 quórums diferentes, 10 sessões. É difícil um pouquinho de administrar, né? Assim, mas já há versões novas. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa do grupo de negócios. Eles já estão, nessa não funciona ainda. Mas na hora que a gente abrir a sessão, a gente vai ver que tem assim, um quórum fechado daquela sessão. E tem a opção de, em um processo apregoado, a gente alterar aquele quórum. Digamos, um desembargador levantou para ir ao toalete e não participou daquele julgamento, embora ele tenha votado. Ele estava me dizendo, olha, isso não influencia muito porque ninguém vai ver se ele votou ou não. Ali é uma coisa de sistema. Você pode escrever na observação, ali ao final do texto, que ele ausentou-se momentaneamente, portanto não integrou o quórum, mas no sistema, hoje em dia, exige que ele tenha votado. Né? Se ele acompanhou, não tem problema nenhum. Se ele divergiu, a gente vai excluir a divergência, nós, secretários, vamos excluir, mas ele vai estar lá registrado para o sistema que ele votou. Né? Ele está lá, isso aí, quem vai ver é o sistema, o advogado não vai saber se ele votou, se ele não votou. Isso aí é uma configuração do sistema, essa votação prévia. Bom, cadê a nossa sessão do dia 20? Eu abri dia 31. Abra aí, 31. Tá querendo me complicar, rapaz? Ainda errei o mês, ainda botei agosto. Aqui é onde a gente vai trabalhar com as pautas, né? Você vê que tem 4 abinhas. Ali em cima. Cadê? Ali em cima, ó, importante, ali em cima, ó, o aviso que ele dá. Faltam 6 dias para o fechamento da pauta de julgamento. É um fechamento automático. Por causa dos aqui 18 fecha com dias. quantos dias? 18. 18. Né? Tá vendo como foi importante eu botar lá 31 de agosto? Isso não impede que a pauta seja fechada manualmente. Digamos que o desembargador presidente diga que quer 200 processos na pauta, nós já alcançamos esse número. O secretário vem e fecha antes até da data que seria fechada automaticamente. Bom, aqui é onde a gente trabalha. Ele abre como default a pauta de julgamento. Aqui a gente vai ver que não tem nenhum processo em pauta, não tem nenhum pedido de sustentação oral e preferência, lógico, porque não tem nenhum. Aqui ele me informa a composição da turma, quórum, e aqui a análise prévia. Unânime com pendência, maioria com pendência. O PJE, ele veio para alterar uma mentalidade de desembargador, dos desembargadores, né, dos julgadores. Ele trabalha sempre com a votação antecipada. Então, isso é importante que os secretários tenham isso em mente sempre e ajudem até um pouco na mudança dessa mentalidade. Porque é aqui que a gente vai fazer. É com base nesse placazinho que a gente vai acompanhar como é que está a sessão. Se todos já votaram, se ninguém votou, se tem pendência. Então, por aqui, por esse placar, a gente vai acompanhando e solicitando. Bom, tem processo, que aqui, ó, desclique aqui, Jean, por favor. Aqui a gente vê unânime e maioria. Essa é a situação ideal. Se tiverem, repare que tem aqui 0 de 0, 0 de 0. O denominador é o número de processos em pauta. E o numerador é o número de processos naquela situação. Né? Então, o ideal aqui para o secretário é que todos os processos estejam em unânime e em maioria. Se tiver unânime com pendência ou maioria com pendência, significa que algum dos julgadores daquele quórum deixou de julgar, deixou de votar antecipadamente. Então, a gente tem que aí clicar, aí é um filtro, funciona como filtro, a gente clica nele, filtra e me aparecerão todos os processos com esta pendência. Quer dizer, eles são maioria com pendência, por quê? Porque alguém já votou e votou acompanhando, mas o terceiro não votou ainda. Né? Unânime, eu falei o quê? Maioria? Sim, bom. Maioria com pendência significa que um votou divergindo do relator, mas falta alguém votar. Se isso é o quórum de 3, logicamente falta um, né?
Mas o ideal para o secretário é que sempre os processos estejam nesta análise prévia com unânime ou maioria. Bom, e como é que a gente inclui processo? Os processos que dependam de publicação de pauta, eles vão estar aqui nesta aba, aptos para pauta. Não existe nenhum, porque como a gente está no ambiente de treinamento, se eu fosse incluir um processo que dependesse de pauta, não teria tempo, né? A aba para fazer. E a classe acho processual? Que a classe também, né? A classe processual foi cadastrada com 31 processo até em mesa. teria. 31 até teria, mas... Bom, mandado de segurança, remanescentes são aqueles todos os processos em que foram que houve alguma deliberação em sessão que não foi julgamento. Então, são aqueles que são adiados, pedidos de vista, convertidos em diligência. São várias situações. Na hora que a gente estiver em julgamento, o sistema já traz as opções, né? Certidão, retificar uma certidão. Em mesa, como vocês sabem, são os processos que não dependem de publicação de pauta, que portanto, são os embargos de declaração aqui para vocês, que eles cairão sempre nessa aba. O mandado de segurança aqui, só por prefeito de treinamento, como o Jean falou, a gente cadastrou em mesa para poder entrar logo numa pauta. E daí a gente clica. Vocês já estão aí? Estão acompanhando? Todo mundo já está aí? Você clica e inclui. Repare que aqui ele dá umas informações básicas, né? Ó, aqui, relator. E aí, quando você for em pauta de julgamento, seu placar já vai mudar, porque você já tem um processo ali incluído. Ó, processo 1. Está todo mundo aí? Um processo. Sustentação em preferências. Num primeiro momento, nós vamos ter que lançar manualmente. Não há integração ainda de nenhum sistema. Como é que os advogados pedem preferência hoje aqui? Pela internet. Quer dizer, lá também. E há a integração. No nosso regional, essa integração, a gente atualiza e ele puxa automaticamente. Num primeiro momento, não há essa integração. Então, serão poucos os processos, né? 3, 4, 5 no primeiro momento. Então, o secretário vai ter que acompanhar pela internet, né, um e-mail que o advogado vai lançar e aqui vai indicar se há preferência ou sustentação oral para que o desembargador possa enxergar, como a gente vai ver. Aqui ele vai indicando, como ele disse, os órgãos julgadores e já mudou aqui, ó, o denominador um processo na sessão e o numerador indica que o desembargador Nelson tem um processo como relator. Né, os outros, os demais, ó, não tem nenhum. A doutora Odete, a doutora Nélia, não tem nenhum. Só quem tem é o desembargador Nelson. Por fim, o placar também está todo zerado porque ninguém votou. Né? Enquanto não fechada a pauta, eu posso jogar o processo na lixeira, se eu não quiser incluir naquela pauta, e ele vai cair automaticamente na aba de em mesa, novamente. Se eu não quiser incluir nessa sessão, se tiver uma outra sessão aberta daqui a uma semana, eu abro, ele vai estar ali. Quer ver? Vocês querem fazer um teste? A gente joga fora, na hora que abrir vai estar lá aparecendo no dia 20. Não joga fora de vocês não, só o nosso aqui. Ó. A gente exclui. Não apareceu nada, se a gente... Ele aparece em mesa. Se você abrir a pauta de julgamento do dia 20, ele também vai estar lá. Abra aí, já, por favor. Não é essa, não. Fecha aí essa abinha aqui, ó. Não é essa, não. Fecha aqui. Abra do dia 20 de julho. A de hoje. É feriado aqui, 13, é? 13 de agosto? 15? É sábado, mas tinha um feriado ali marcado dia 13. Olha aqui, ó. Eu saí do dia 31. É Conrado que tá dando feriado aí pra vocês. Eu saí. Engraçado é que isso aí tá na produção também. Eu preciso conferir. Peraí. Dá feriado pra todo mundo, Conrado?
Aí eu com minha boca, botei. Olha, eu tirei aquele processo, aquele embargo de declaração do dia 31, excluí. Ele volta para onde? Para a aba em mesa de qualquer sessão anterior que haja daquela do dia 31. Então ele volta. Então, a gente pode incluir aí no dia 20 ou no dia 31, tanto faz. Inclua aí no dia 20 já. A gente fechar hoje. A gente poder realizar uma... Aí, a 15 é feriado aqui, ó. Posso incluir, Ângela? Pode. Eu queria mostrar um detalhe nele aqui. Ele vai para a pauta de julgamento, né? Já está aqui, né? Isso, temos 2 processos. Isso, temos 2 processos. Veja a diferença aqui na lupa que fica à direita. Aqui nessa aba, só um instantinho, ó, já, volta aqui. Aqui é que a gente vai trabalhar a pauta, né? A gente abre a pauta de julgamento, vai abrir nessa tela. Se a gente quiser pesquisar processos, vem aqui. Essa tela é interessante para vocês quiserem pesquisar impedimentos. Vocês têm cadastrados assim, impedimentos, já sabem. Porque lá eu tenho uma lista de advogados ou de empresas que os desembargadores são impedidos. Daí você pode, pelo nome da parte ou pelo advogado, já pesquisar os processos que estão naquela pauta, porque a pauta não está fechada ainda, né? Estão naquela pauta daqueles advogados. Se souber, se dentre aqueles tiver algum que um desembargador é impedido, você já sabe que aquele processo não pode ser inserido naquela pauta. Então você exclui para uma outra. Ok? Então, sim, desce aí, por favor. Aí tem vários tipos de pesquisa, tipo de pessoa, assunto, o tipo de inclusão. Abra aqui, já. Se você quiser ver somente os processos aptos para pauta, ou aqueles que vieram com a aba de remanescentes, ou os em mesa, ou os em mesas durante a sessão, porque há essa possibilidade que eu vou mostrar mais adiante. Se quiser pesquisar a classe judicial e até o... Virei mais para... Não, para lá, o tipo de pessoa, advogado, nome da parte. Pensei que tinha de desembargador, não tem não? O desembargador a gente vê aqui, ó. Tipo, quando a gente quiser ver os processos do desembargador, Dr. Nelson, aí você clica e aí já vai aparecer embaixo. Quer ver? Fecha aí, Jean, tá? Esse agrupador, por favor. Aqui, ó. Quero ver só os processos de doutora Amélia. Clique. Filtra. Não vai aparecer nenhum, porque a doutora Amélia não tem nenhum. Limpa o filtro. Ele volta. E é aí que a gente vai trabalhar o processo. Aqui, visualizamos o processo, se precisarmos, né? No Bob Esponja tem o número, o órgão, o julgador, o tipo, a classe judicial, mandado de segurança, os assuntos, que são todos cadastrados pelos advogados, os polos, o relator. Repare que órgão julgador pode ser diferente de relator. Órgão julgador é o gabinete. E o relator, se houver um juiz convocado, o relator vai ser diferente. Então, fica sempre vinculado àquele órgão julgador. Os pedidos de preferência. Pedidos de preferência nós lançamos aqui. E aí temos as... Ângela, eu acho que tem algum bugzinho aí, eu inclusive já anotei, que num gabinete que havia uma convocada, ela votou e nesse outro campo apareceu o nome da desembargadora. Ah, foi? Então se eles virem isso, não mas precisa achar estranho. Porque se o relator, se ela é convocada, teria que aparecer o nome da convocada aqui, não do órgão. Tá? Porque ela fica vinculada àquele gabinete que é o órgão julgador, que o sistema determinou, né, dessa forma. A análise prévia. Então aqui, ó, você, nesse primeiro processo que já foi preparado para uma pauta desde ontem,
Você perceba que todos já votaram. Por quê? Porque na análise prévia ele está unânime. Se estivesse unânime com pendência, significaria que um deles deixou de votar e a gente teria que entrar e pesquisar. Esse verdinho aqui, a gente analisa o voto. E o nosso que a gente estava trabalhando, que é o 47, percebam que está com a lupinha amarela. Então, o que é que a secretária faz? Diga, olha... Cinza. Cinza. Tá cinza, né? É, ela fica cinza, aqui na turma. Então, liga para o gabinete para poder liberar, preparar a volta e liberar para os demais desembargadores, né? Eu vou fazer isso aqui rapidinho. A lupinha vai voltar... Isso aí é um controle. Digamos, você está com a lupa vermelha. Você mandou o processo para pauta, não está nem elaborado o voto, né? Amarelo, ele fez o voto, mas não liberou para os demais julgadores. Gabinete, o voto está feito, mas não está liberado. Volto a falar. Não é obrigatória a votação antecipada, mas é o recomendável. O PJE foi feito com esse objetivo, de que a votação seja antecipada e que a reunião dos desembargadores ocorra apenas para aquelas matérias a serem debatidas, né? Na turma, ou quando houver preferência de sustentação oral. Então, pode ser que ainda ocorra a resistência. Não inviabiliza o processo e a pauta com a lupinha amarela. Ele pode ir, pode ser que o desembargador não queira liberar o voto, seja um processo importante, ou ele, por alguma razão, não queira liberar, pode, e você não vai obrigar, lógico, né? Mas o recomendável é que essas lupinhas aqui estejam todas verdes. Não estando, liga para o gabinete, ou estando aqui essa análise prévia. Você já ligou, eu já liberei. Já liberou? Aí, eficiente, pessoal. Bom, então a gente vai analisar esse aqui não precisa, porque já está unânime, todos já votaram, eu não tenho por que abrir mais esse processo, a não ser para clicar aqui como analisado, que eu vou mostrar. Clica aí na lupinha, na lupa. No primeiro. Aqui, na hora que eu clico naquela lupinha, me aparece o primeiro processo, que é esse aqui, ó. 33. É como se fosse uma tela de... É muito parecida com a tela da sessão, essa. Né? Aqui a gente tem o número das seguintes informações. O número do processo, o voto traz como default do relator, a conclusão, os processos e essas legendinhas aqui, que estão aqui embaixo, ó. Suba aí já. E você pode verificar. Ela é legenda filtro. Você pode... Aqui, ó. Ela está com a estrelinha, por quê? Porque houve um pedido de preferência. Está com... O que é isso aqui? Um balãozinho de falar, porque tem pedido de preferência, de sustentação oral. Está com a lupinha verde, porque o relator votou. Caso contrário, estaria com lupa de outra cor, né? Ou cinza, ou amarela, no caso dele não ter liberado. E esse quadradinho vermelhinho significa que nós não analisamos ainda previamente a situação desse processo. Bom, quando a gente entrou, não estava lá unânime, naquela outra aba, tinha assim escrito unânime. Não sei se vocês lembram. De qualquer sorte, ó, aqui é um trabalho um pouquinho chato, por enquanto, né? Vamos ver se a gente se melhora. Mas aqui é para a gente analisar previamente e elaborar um novo dispositivo, caso seja necessário, porque o que é que acontece hoje? Hoje, pelo menos lá no Regional da Bahia, o trabalho do secretário é todo após a sessão. A gente não tem acesso à íntegra do voto, nem às divergências antes da sessão. Então, nosso trabalho é todo pós-sessão. O PJE veio para fazer antes da sessão. Então, quando os processos estiverem pautados numa sessão do PJE, eles estarão já com a votação, isso aí é o caminho felicíssimo, né? Com a votação de todos os desembargadores integrantes já estarão registradas e o secretário já vai estar com o dispositivo pronto, terminou a sessão, ele pode assinar e todo mundo vai para casa, só fica o trabalho da secretaria de lançar movimentos processuais. Aqui, a gente então vai analisando voto a voto, eu já sei que aquele foi unânime, não precisaria. Mas caso fosse por maioria, eu já venho com o voto do relator e vou abrindo aqui, ó, todos, me aparecerá aqui todos os desembargadores que já votaram neste processo. Então, para eu saber o teor
o conteúdo do voto deste desembargador, dos demais julgadores, eu tenho que abrir um a um. Ó, eu estava em Nelson, vou abrir agora a Nélia. Pessoal do pleno aí, boa sorte, viu? São 90 aberturas. E votam todos? Haja clique. Então, vocês do pleno aparecerão aqui 84 nomezinhos para vocês abrirem e fecharem, né? Vocês podem dividir, ó, eu fico com o fulano, vai ter que fazer assim. Então, eu abri aqui o voto de... O bom é que você pode fazer em casa, né? Pode fazer em casa, fim de semana, feriado, ó, o feriado aí do dia 15, todo mundo fazendo. Vocês vejam que o voto de Anélia, ela acompanhou. Se eu abrir o de doutora Odete, ela também acompanhou. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que clicar aqui, analisado, gravar, vai sumir o quadradinho, ele já está analisado, e aqui eu abro o outro, o 47. Ó, só tem o voto do relator. Então eu tenho que ligar para os gabinetes respectivos e... Você lembra que ela estava com aquela cinza? Ligar, pedir para que libere os votos. Fecha aí, já. Bom, já está analisado. O outro aí tem que fazer... Nesse daqui a gente vai fazer agora a votação antecipada, no que vocês estão trabalhando, para que ele entre na sessão com aquela condição de já votar. Todos os julgadores integrantes daquela composição já emitiram voto, consignaram seus respectivos votos. Vai em votação. Aí tem que se logar com... sim. Todo mundo vai... Não, mas aí a gente já vai entrar na outra situação. Mostre aí como é, porque quando a gente... Eu vou fazer aqui a votação antecipada em um outro processo, certo, gente? Vou entrar como assessor. Vocês não precisam fazer isso, porque não é atividade de turma. Isso é atividade do gabinete. Vocês precisam saber que, se não tiver feita a votação, tem que entrar em contato com o gabinete para que o pessoal veja lá com o desembargador essa pendência, para que chegue na turma todos os processos com a votação antecipada. Porque o ideal aqui era que a gente desse para vocês o assessor, para cada um votar no... Mas ia demorar muito, né? Então ia ser uma rotina que ia demorar muito. A gente tem um avião hoje aqui, 4 horas, tem que sair no máximo uma. E aí a gente já tem uma outra sessão preparada, já pronta, como se todo mundo tivesse votado antecipadamente. Então, vocês não precisam executar essa tarefa de gabinete que ele está fazendo. Ele vai votar. Se vocês quiserem acompanhar, é assim que acontece no gabinete. Aí eu voto dele, ele vai abrir a votação antecipada. Eu não tenho nenhum de outro gabinete, só tem do meu. Eu não posso votar então aqui. Não pode nem votar antecipada. Posso votar. Eu só tenho o processo meu. Ele viria aqui nessa abinha de votação antecipada e iria dizer acompanho, divijo, e apareceria lá na turma o sinal de divergência ou que é unânime. Eu não posso... Então, Jean, você, naquele outro processo, você vote como os outros desembargadores. Eu não estou cadastrado em outro gabinete, não. Só tenho da 19ª. Mas eu não fiz a composição. Oi? Não tem uma composição, tem mais 2. Entre como aqueles outros... Mas eu sou... na que está pronta, você já votou todos. Não, você votar no seu de Nelson. Com o dele não dá, não? Com o perfil de... Votar como Odete e doutora Anélia. Então, peraí que eu vou me cadastrar, peraí. Doutora Anélia, né? Quer pegar um CPF aí, você faz mais um, eu faço o terceiro? Pronto, perfeito, diga aí. 568 446 448, desculpa. 586 448 148 34. 586. Começando do zero. Tá.
Isso aí, o que é que eles estão fazendo? Jean vai se logar com o CPF da doutora Odete, com o da doutora Anélia, e aí ele está como relator com o doutor Nelson. 448. Doutora Odete tem que votar no doutor Nelson e doutora Anélia tem que votar no doutor. São logins diferentes, né? Por isso eu vou pegar uma água. É uma atividade idêntica à atividade de vocês, o que o pessoal faz lá. Ele vem aqui na sessão, ó, abre a sessão, o que aparece é a votação antecipada e ele vai, veja que ele já votou em um processo, vai votar no outro. Clica na lupinha. Eu vou divergir aqui para não ficar fácil demais. Divergir, opção, elabora a divergência. A divergência, hoje no EJUS, a gente não enxerga, né? Nem divergência, nem observação, nem destaque, nada. Agora nós vamos enxergar tudo. Marco. O desembargador, relator, ele vai enxergar as suas observações, os seus destaques, as suas divergências, que serão feitas aqui, ó. Que ele insere marcando o texto e clicando no ícone correspondente. Ícone de divergência, marco e clico, ícone de observação, ícone de destaque. Gravo. Nossa. Tenho um pouquinho de paciência. Liberar. Para liberar, voto, ó, claro. E ó, ele já ficou verde e dizendo que eu estou divergindo. Pronto. Podemos voltar para a sessão. Conrado já voltou aí? Então a gente voltando à sessão lá do dia 20, nós vamos fechar a pauta. Voltei. Então ele me traz a minha pauta de julgamento. A gente vai analisar esse... A primeira vez que tem a divergência aqui, ó. Ele não foi analisado ainda, repare que ele está com um quadradinho. Aí nós pegamos aqui o voto que vem como default, é o voto do relator, e percebemos que naquele quórum de 3 todos já votaram, né? A gente vê, ó, divergiu. Então a gente copia, vai no relator e cola lá na parte dispositiva. Aí diz de quem é a divergência. Vai no outro, no terceiro julgador, abre aí, aqui, doutora Odete. Divergiu também. Copia. Você esqueceu de gravar a divergência, viu? Tá vendo? Perdi tudo. Perdeu tudo. Saiu da tela, voltou, não gravou, perdeu. Bom, digamos que ele tenha colocado aqui as duas divergências existentes nesse processo. Percebam que eu... Não, a doutora Nélia ela acompanhou. Ah, ela acompanhou? Ah, tá. É. Então, ótimo. Você aí, percebam que a edição só aparece no dispositivo. Roda aí, fundamentação, relatório e ementa. Só o dispositivo. Por isso, os desembargadores têm que lançar necessariamente a divergência na parte dispositiva do voto deles. Se não lançar a divergência e não destacar com essa mãozinha, com a pistola, não enxergarão nem o desembargador, nem o secretário.
Então, assim, a gente já falou isso, já bateu bastante com os assessores. Qualquer tipo de observação, destaque ou divergência tem que ser na parte dispositiva. Lembrando que esses marcadores, eles não são levados ao acordo. Então, não há, tá laranjinha, vai sair laranja, tá verdinho, não. São os únicos marcadores que na hora da assinatura eles não levam para o acordo. Mas, necessariamente, precisam ser lançados na parte dispositiva para que possam aparecer tanto para o secretário quanto para o desembargador. Analisamos, construímos daqui com base nessas divergências que nós conhecíamos na hora da sessão. Nós vamos preparar a parte dispositiva, já sabendo quem ficou vencido e no que ficou vencido, podemos alterar até quem vai redigir o acórdão, se for o caso de mudança de relatoria. E já deixamos pronto, clica em analisado. Grave, por favor. E a nossa pauta já foi analisada, né? Agora só falta... Eu sugiro, assim, já pensando como trabalhar, eu vou analisar essas pautas quando elas efetivamente estiverem fechadas, né? Daqui a pouco muda quórum. Eu fiz um trabalho enorme antes de estar fechada e mudança de quórum muda também o entendimento, algumas vezes, né? Então, eu sugiro que, como aqui vai fechar com 18 dias de antecedência, vai ter tempo suficiente para trabalhar bem nela, né? No sistema. Vamos fechar a pauta. Reparem que a análise prévia está unânime e maioria, que é o ideal. Não tem pendência, não tem nada, a pauta já está prontinha. A gente vai fechar. Era para ter... Será que ela já está fechada? Já deve... Veja aí na telinha. Fecha aí essa. Essa do dia 20 já está fechada. A gente só incluiu o processo porque é em mesa. Estava fechada mesmo. Pronto. Então, eu vou lá no do dia 31, só para você ver, antes de visualizar. Tá aqui vendo? Embaixo. Vai aparecer esse botãozinho. Aquela já estava fechada, ela só vai admitir processos em mesa que até na hora a gente pode inserir. Mas enquanto ela não estiver fechada, ela vai aparecer esse botãozinho. Você pode aí remover processos, inserir. Ele até aceitou fechar sem nada. Aceita. Olha, vamos voltar lá para o dia 20, ó. Ela está aqui somente aguardando com o S. Mudou de A, que era aberta, e está em S, que é aguardando. Vocês fecham de vocês, que vocês estão com a pauta aberta, né? Então, a partir de agora, a gente vai efetivamente simular uma sessão de julgamento. Vocês chegaram até o ponto da votação antecipada, da análise prévia. A gente, ontem, Conrado ficou aí o dia inteiro preparando esse ambiente para vocês. Vocês vão entrar na sessão que não foi cadastrada por vocês. Ô, gente, todo mundo aí deve estar morrendo de sede. Vamos dar 5 minutos aqui rapidinho, mas corrido mesmo, porque a gente tem que chegar ao final. Então, 5 minutos para beber uma água, tomar um café e a gente volta em 5 minutos. A sessão vai abrir todas as pautas que tiverem sido designadas para aquele mês. A gente abre hoje. Veremos que tem está bem incipiente, né? 2 processos. É um sistema embrionário. Quem tem? Todo mundo está aí? A tendência é que as novas versões sempre venham a melhorar. Não, pode ter até um. Vou fechar e vou começar de novo. Você não fechou. Para vocês acompanharem, viu? As sugestões que são dadas pelos regionais que já implantaram, ele vem devagar. Painel do secretário na sessão. Que vem ocorrendo no Brasil. Aí aparece aquele calendário, eu vou lá na data correspondente. A próxima sessão de vocês tem que 3 processos? Não, a minha eu tenho dia 2 com 1, dia 8 com 2. Então, A terceira turma tem 3 no dia 7. Vem assim devagar, porque erros ocorrerão, né? É um sistema novo. E daí a gente vai se ajustando, né? E como todo sistema, eu costumo dizer, a gente, vamos ter um sistema de informática, o sistema que a gente utiliza aqui no computador, para aprender tem que usar. Aqui o Conrado Quem tem 2 processos nessa tela?
não nessa semana que entra, mas na próxima, porque essa Não, quem tem semana dois, eu quero saber só quem tem dois. Treinamento de Só você, desembargador, Felizardo, né? ele vai disponibilizar esse ambiente Então de aqui a treino, gente está numa né, que tela vocês de. podem, É isso que o secretário vai visualizar executar no dia da tarefas, sessão de desenvolver o julgamento. sistema, Qual é a primeira atividade? Na hora que a sessão treinar, iniciar, né, a gente clica coordenar neste botãozinho ele, aqui. faz Iniciar a novamente. sessão. Vocês vão, toda essa rotina aqui que nós fizemos, nós podemos fazer com Todo a mundo base 3. acompanha, ó. E quanto Lado maior superior contato direito, que iniciar a vocês têm sessão. com o sistema, mais fácil fica, menos estranho fica isso para vocês, né? Porque é novidade, mas é uma novidade boa que veio para ficar. Então, um aviso, esta sessão, Concluir a assinatura, esta operação quem registrará o conseguir início. chegar Deseja aqui a continuar, conta porque uma vez da aberta, marcação ela vai vizinha, ter que ter. vai ver que ela vai Vai ficar ter que ser verde. encerrada, vai ter que ser Ó, fechada, assinar. vai ter que lançar movimentos, então dá E tempo de ficará também para vocês lá, vai destacar de amarelo ou de verde, acordo assinado. Ó, já apareceu lá verde. Automaticamente, Ok? Mas se eu for desembargador, vai aparecer também para o secretário. Então aqui o nós secretário temos que esse acordo já foi assinado. a, Secretário de certo. aqui na Eu já assinei aqui, não apareceu sessão de verde. julgamento da Doutor, 19ª sim. turma, a sessão Tem que atualizar. ordinária, a O data doutor vai 25 ser ou avisada. 25. Você aprovou um processo, eu não estou enxergando. E Doutor, quem abriu a é sessão, 25. ao iniciar já vai aparecer a uma atualização. encerrar, que é o cronômetro para advogado, um cronômetro regressivo, né? 10 Com essa minutos. atualização Ele automática. parar, ele continua, ele zera. Que os usuários têm Nós temos os agrupadores. Esse período que nos diz o resultado da sessão. Clica aqui, por Deixa favor. aqui, né? Aqui nós Agora eu temos vou dois voltar processos em como pauta, secretário. dois pendentes, ou seja, não Secretário. houve deliberação nenhuma neles. Nenhum fechar. julgado, nenhum deliberado, nenhum retirado em pauta. Nós podemos, durante a sessão, pesquisar processos, aqui nesse segundo agrupador. As pesquisas, da mesma forma que são feitas em outros campos, por assunto, por processo, por órgão julgador. Clique aqui, por favor. Eu quero os processos todos de Dr. Nelson. Ele vai me aparecer só os Dr. Nelson, ou os Dr. Odete, ou os Dr. Anélia. A classe judicial, vamos julgar primeiro os embargos de declaração. Puxa, os embargos de declaração. Análise prévia, que é todos os processos por maioria. Se são por maioria, não cabe. Então, nós encerramos Esses a processos por sessão. maioria Ó, provavelmente como não está aqui, precisariam de ajuste encerrado, nos votos. tá vendo? Então, esses já poderão ser assinados Essa pela parte encerrada. né? Agora A nós vamos maioria fechar. com pendência, Então, que precisa, nesse o momento, secretário precisa apregoar e o fechamento, o desembargador vai assinar essa para lançar Ó, o a resultado símbolo aqui ficou laranja. do julgamento, Que aqui, como ó, apregou a o processo tem magistrado, acordos placar. assinados Nesta pelo versão que está magistrado. com vocês, isso não é Ele possível. fica verde O para o processo magistrado, tem que ir laranja ao para o julgamento com a secretário da votação Câmara. antecipada toda feita. Mas em versões futuras, porque como eu disse, Dourado. o desejável, mas não é obrigatório Aí, pra que gente fechar a o sessão, desembargador o secretário vote antecipadamente. Prepare que esse- O secretário ele poderá, no futuro, em outras A gente versões, tem que ir né, no trabalho, próxima logo, mas lançar o resultado daquele que não tenha votado antecipadamente, por qualquer razão. e vai lançar Nós a temos nova aqui implementação. Vocês vão o seguindo nome aí. de parte, vários tipos de filtros, né? Deixe, por favor, gente. Toda vez que tiver essa setinha, porque é uma árvore, né? Então ele vai A gente apregou abrir várias opções. o processo dando 2 cliques, como acontece hoje no EJUIZ. Vejam que não tem nenhum processo apregoado, por favor, apregoem de Então vocês. você vai ter que saber o resultado deste julgamento e lançar o movimento. E aí aparecerá, que mudará nessa parte de cima, aparecerá Toda vez que essas você três lançar o opções, movimento, que são as opções do que pode ocorrer com este processo em sessão. Ele pode ser julgado, ele pode ser deliberado em sessão, clica aqui, por exige o nome da favor. parte. Aí são todas essas opções, adiado, convertido em diligência, pedido Quando de ela vista, aparecer aqui, retificada clique certidão, com cheque suspenso ou verde, verde, ou porque retirado o de lançamento pauta. foi realizado com sucesso. Você pode inserir Aparece, quantos sempre que a lançamentos gente apregou o processo, aparece o você quiser, voto né? do E couber desembargador relator, naquele resultado. mas aqui a gente abrindo É um recurso duplo, você essa vai lançar o provimento de um, provimento de outro, dar provimento de um, dar provimento de outro. nessa aqui, Mandar de segurança. nessa abinha aqui, nós você podemos diz aí, correr, andar, navegar pelos votos dos demais desembargadores. E saber, inclusive, como eles votaram, né? Divergiram, acompanharam. E serão também Volte aí para o automaticamente voto do lançados esses relator, que é movimentos sempre para a gente vai consulta trabalhar pública. com ele.
partir do momento que você lança, ele também já... O secretário só consegue, só abre para o secretário o editor de texto na Daí, parte uma dispositiva. Faça um teste passou aí, vermelho. por favor, ementa, Marrom, vermelho. fundamentação, relatório, A gente abre não novamente aparece. o outro que está Aparece a parte e dispositiva. faz a mesma coisa, vê o Aí resultado editar e o lança texto, o movimento né? de acordo com o que Na aconteceu verdade, no com você. PJE, a conclusão ele já vem pronta, né? Porque a gente fez análise prévia, então o ideal é que isso aqui a gente não precisa nem mexer, salvo algum desembargador que tenha voltado atrás, que tenha acolhido a divergência, embora a gente já tenha tido trabalho, e aí vai ter que modificar. Mas como eu disse no início, não modifiquem aqui, ó, que tem essa aba de anotações. Realizados, até o momento que você pode Essa fechar. aba de anotações, tudo que o secretário for anotar, por favor, Fecha. suba mais. Sim. Suba. Se algum movimento não estiver sendo lançado, não é possível fechar a sessão. Ele vai dar Anote um aqui. aviso, você vai ter que voltar Principalmente os a procurar pedidos, a os sessão. processos que serão deliberados em sessão, os pedidos de vista, os convertidos em diligência. Aqui é uma maneira que esses processos eles voltarão à pauta, né? Então, para a gente ter uma ideia de porque não vai haver mais, não sei se vocês já sabem, não vai haver mais certidão de julgamento em PJE. O acórdão valerá como a Fechar a certidão de sessão, julgamento. lembra que eu disse no princípio, que o processo está A gente, como não tem certidão de adiamento, certidão de retirada de pauta, qualquer outra certidão que a gente possa acompanhar o andamento que o processo teve para ele retornar uma pauta, nós temos que acompanhar com base nessas anotações. Desembargador fulano de tal pediu vista regimental, porque eu não sei se lá no nosso tribunal só pode pedir vista uma vez regimentalmente, eu não sei. Então tem que ter esse controle com base nas anotações todas que são feitas pelo secretário durante a sessão, principalmente nesses processos que foram deliberados, né? Aqui é uma novidade que o PJE traz, que é a possibilidade de inclusão em pauta de processo que ainda, O acordo já está. cuja classe exija a inclusão em pauta, o desembargador, se por qualquer motivo, até por um ajuste entre as partes, quiser incluir aquele processo, ele pode incluir por aqui. Tanto processos em mesa, um barco de declaração, trouxeram rapidamente, você pode incluir aqui, quanto processos que exijam publicação de pauta, digamos, um processo que demanda uma certa urgência. Tanto o advogado da parte autora quanto da parte ré concordam que o processo entre em pauta fora do prazo regimental, eles anuem com isso, faz a certidão de anuência. Em concordância, há essa possibilidade de o desembargador trazer debaixo do braço e incluir o processo durante a sessão. Aqui, ó, nós temos um placar. Abra aqui, por favor. Votação aqui. Aqui, ó, para o pleno isso é bastante interessante porque vocês aqui já virá relacionado toda a composição daquela sessão e não nesta versão, mas numa próxima, vocês já podem por aqui, né, lançar o placar, quem é que acompanha, quem... Bom, aí a gente fecha aqui, ó, se vocês... Então, pessoal, esse processo, ele tá está e continua no gabinete, em análise do gabinete. É nesse momento que a assessoria do gabinete deve dar o comando que autoriza a publicação do acordo. Então, a turma só vai poder publicar o acordo depois que a assessoria disponibilizar ele para a publicação. Aí esse é um trabalho de gabinete, não vem ao caso vocês, eu vou fazer aqui rapidinho, vocês apenas visualizem. Aqui é o seguinte, apenas visualizem, esses bonequinhos indicam a composição da sessão. Esse aqui é a composição da sessão geral, aquela estava na pauta do dia 20, eu venho aqui no início para cadastrar essa sessão. Digamos que a sessão seja publicar de 5, acordo né? publicação.
Aqui aparece, você faz a opção do presidente e dos demais desembargadores. Essa é a sessão do quórum que a gente cadastrou lá na hora de cadastrar a sessão de julgamento. Grava, sai. Logar com o assessor. Todo mundo logar com o assessor, por favor. No checkbox aí do lado. É o quórum deste processo. Alguém não conseguiu? É voltar assim do começo do treinamento. Clica aqui, por favor. Ele vai aparecer mesmo porque nós cadastramos, mas se fosse um quórum de 5. Vai só aqui do lado nesta versão, isso não é possível. assessoria. Mas já numa nova versão, acho que é a próxima, me parece, já há a opção aqui, digamos que o quórum seja de 5. Não pode deixar muitas abas abertas. O terceiro julgador Na realização das tarefas, tem que fechar cada aba deixa apenas a principal. Voltar, você poderia incluir por aqui. Bom, saiu aquele, você anotaria, ausentou-se tempo momentaneamente, e incluiria um outro se ele estivesse apto para julgar. Né? Isso não funciona nesta atual, mas poderá ou vai funcionar numa nova versão. Por enquanto, a nossa, diferenças de quórums diferentes, a gente tem que ficar abrindo sessões diferentes. Né? Ou então fazer como já teve um colega que recomendou isso. Bom, computa o voto, porque o voto só é computado pelo sistema e todos votaram, mas você altera, né, a composição. Puxa aqui o outro. Sim, essas legendas são aquelas mesmas que nós trabalhamos na hora da elaboração da análise prévia. Né? São mais um pouquinho, né, que é aquele por divergências, destaques, observações, acórdãos assinados pelo magistrado e acórdãos não assinados. Quando a gente for assinar aqui, vocês vão verificar que esse tiquezinho ele vai mudar de cinza para verde. O processo ele pode ser apregoado mais de uma vez. Digamos que foi um pedido de vista, o desembargador pediu que fosse deliberado em sessão, depois voltou atrás, não quero mais vista, acho que no julgar estou apto para julgar. Pode ser reapregoado, para que saiu o martelinho que estava aqui, a gente chama ele novamente e aí já faz uma outra marcação, que é o deliberado de sessão. Volta aí para julgado, Posso marcar todos, numa situação só, né? Você pode, enquanto aquele processo estiver sendo julgado, você pode navegar pelo outro pela lupa, hein? Porque no EJUS hoje a gente dando um clique, né, vai passando de processo a processo. Não, aqui a gente vai pela lupa. Vai estar apregoado. Apregou ele. Não, deixa aí. Apregou ele. 47, apregou ele, por favor. Digamos que ele está sendo julgado, está havendo um debate e você quer já adiantar a conclusão que alguém tenha votado, que tenha alterado. Pode por aqui, ó, pela luzinha, clica aqui. Os votos, né, transformados em acordos entre o encerramento positivo e o fechamento. Ele vai aparecer e a gente pode ficar trabalhando pelo fechamento. Os desembargadores estão em alguma discussão. Né? E assim, a sessão pode ser encerrada sem o desembargador. Mesmo que ocorre hoje no Brasil, a gente vai fazer diferente. A gente dá um clique e a gente vai engraçar por aqui. Não esquecer de gravar. E aí, essas aqui, ó, tem as legendinhas, sempre que tiver essa bolinha amarela, porque ele está pendente ainda de julgamento, de deliberação. Ele precisa ser chamado para que se lance algum resultado. Então você pode, ela funciona como filtro também. Se você clicar, só vão me aparecer os processos pendentes. Se eu clicar em preferência, limpa aí o filtro, por favor, Zé. Se eu clicar em preferência, aparecerão os processos em que há pedido de preferência. Tá vendo? E como é no EJUS hoje também,
no PJE, os pedidos de preferência de sustentação oral, eles virão com a prioridade, eles virão em primeiro lugar na pauta de julgamento. Julgado, caminho feliz aí, todos votaram antecipadamente. A gente vai aqui, ó, apareceu o martelinho, né, que é o símbolo do julgado. A gente vai encerrar a sessão. Nesta versão, a sessão só encerra, volto a repetir, se houver votação antecipada. Todo mundo encerra aí. Pergunta se deseja realmente encerrar. E uma vez encerrada, não é possível mais apregoar processo algum, né? Agora, para a opção de o desembargador assinar aqui ou no próprio gabinete. E nós vamos assinar aqui. Você pode entrar? Reparem que quando ele assinar, ele vai acessar ali como o desembargador Dr. Nelson, ele vai assinar, aquele tiquezinho que está cinza vai ficar verde. Esse tique também funciona, vocês se recordam, na legenda ele está ali, você pode puxar e indicar ao desembargador quais os acordos que ainda não foram assinados, se ele efetivamente deseja assinar, né? Eu estou entrando aqui como desembargador, viu? Essa visão que vocês vão ter é a visão do desembargador lá na sessão. Painel do magistrado na sessão. Se eles perguntarem a vocês, eles vão perguntar. Mesma coisa. Isso é o que o desembargador está enxergando nessa sessão. Só aparecerá esse checkbox aqui. Mas só que o processo ainda está em conclusão do gabinete. Os processos nos quais ele seja relator. Levanta a mão. Aqui no caso do Processo está em conclusão do Nelson, gabinete. os processos Só você não seguir essa rotina, ok? assiná-los ou não, né? Ele pode assinar individualmente ou todos de vez. Tem que marcar todos. A opção lote no PJE ainda está bem incipiente, né? Mas também, A caixa de conclusão. o sistema embrionário, né? Ele está nascendo. Aí é uma tarefa. Onde tem um A lápis, tendência é que as clique, novas por versões favor. sempre venham a melhorar a usabilidade, o manuseio. Apareceu essa telinha aí. São sugestões Clique na que bolinha, os que vai regionais precisar que só já acompanhar. implantaram. Ele vem devagar, as sessões. Isso aqui é o trabalho do correndo no gabinete, viu, Brasil, gente? 2, 3 processos. Deveria Acho que a segunda turma aqui vai realizar de quanto? Colocado o 3, né, processo em Luzana? análise de gabinete, que a gente vai colocar. A próxima sessão de vocês tem o quê? 3 Aqui processos? seleciona relatar. Lá embaixo, julgamento. Pois é, então, Estão seguindo? bem assim Relatar. devagar. Julgamento. Dá Erros ok. ocorrerão, né? É um sistema novo, como eu disse. E daí a gente vai se ajustando, né? E como todo sistema, O vizinho, agora a gravar. gente, vamos ter o sistema de Apareceu o informática, vizinho, o gravar. sistema que a gente utiliza aqui no computador. Para aprender tem que usar. Aqui o Conrado ele vai disponibilizar para E vocês, clica agora nesse botão não de nessa semana divulgar. que entra, mas na próxima, E porque essa com semana isso nós encaminhamos o processo para análise de treinamento aos gabinete. desembargadores. Ele vai disponibilizar Conseguiram? esse ambiente de treino, né, que vocês Pronto, pode podem fechar. Não clique em nada não mais. executar as tarefas, percorrer o sistema, Pronto? treinar, Ele já está na análise de gabinete e aí a gente pode vai dar praticar. erro, faz de novamente. Vocês vão, toda essa rotina aqui que nós fizemos, nós podemos fazer com a base treino. Você deu ok porque ele estava assim, Quanto agora maior o atrás. contato que vocês Peraí têm que com o eu vou aí, sistema, vou tirar maior, aqui. mais fácil fica, Você mandou ele na guarda menos prata, estranho foi fica para isso você para lá. vocês, né? Porque é novidade, mas é uma novidade boa, que veio para ficar. Vou concluir a assinatura. Quem conseguir chegar aqui a cor da marcação vizinho, vai ver que ela vai ficar verde. Ó, vou assinar. E ficará também para vocês lá, vai destacar de amarelo e de verde, acórdão assinado. Ó, já apareceu lá verde. Automaticamente
apareceu para o desembargador e vai aparecer também para o secretário. Né? Secretário, que esse acordo já foi assinado. Secretário disser, eu já assinei aqui e não apareceu verde. Doutor, dá um F5. Tem que atualizar, ou contra o F5 ou F5. Você apregou um processo, eu não estou enxergando. Doutor, dá um contra o F5. Isso aí é um bugzinho que tem na versão, mas que já tem na nova. Vocês percebam que essas novas versões já vêm com essa atualização. Com atualizações que os usuários demandam. Sempre o gabinete vai dar um comando melhor usabilidade. para a secretaria publicar os acordos. Ele vai para o gabinete aqui, né? Daí dá o ok, né? Vou voltar como secretário. Vai examinar os processos da pauta, verificar quais das que fechar, né? Efetivamente tem acordos a serem publicados e encaminharão, empurrarão os processos para a secretaria. Não sei se vocês se recordam do fluxo, mas tem ali uma tarefinha de publicar acordo. Uma das tarefas da Secretaria de Turma é publicar acordo e é guardado a curso de prazo. Ele vem para publicar acordo e é feita uma rotina automática de publicação no DRJT. Vocês não têm ainda, né, não são integrados com o DRJT, mas passarão a integrar nos próximos dias, né, já demanda nesse sentido. E a gente só está aguardando aqui os colegas pegarem nesse período. Então nós encerramos a sessão, lembra? A rotina. Quando ela fica encerrada, tá vendo? Já está com a Rzinho. Agora nós vamos fechar. Então, é nesse momento entre o encerramento e o fechamento, o desembargador vai assinar a sessão. Olha o símbolo aqui, ficou laranja. Que aqui, ó, magistrado, acordos assinados pelo magistrado. Amarelo. Ele fica verde para o magistrado e laranja para o secretário da turma. Não é laranja não, é amarelo, para daltônico. Dourado. Bom, aí para a gente fechar a sessão, o que é que o secretário tem que fazer? Para que esses martelinhos aqui dos julgados, eles estão cinza. A gente tem que ir para o trabalho. Acredito que vai melhorar. A gente vai abrir aqui. Vai lançar a movimentação. Vocês vão seguindo aí. Toda vez que tiver essa setinha é porque é uma árvore, né? Então ele vai abrir várias opções. Vai abrindo aí já. Então você vai ter que saber o resultado deste julgamento e lançar o movimento. Toda vez que aparecer aqui, na hora que você lança um movimento, ele aparece aqui ao lado. Toda vez que você lançar um movimento e aparecer esta folhinha, ela exige um complemento de movimento. Ó. No caso, ela exige o nome da parte. Parte autora, Marcelo. Quando ela aparecer aqui com um cliquezinho, um chequezinho verde, um Vzinho verde, é porque o lançamento foi realizado com sucesso. Você pode inserir quantos lançamentos você quiser, né? E couber ali naquele resultado de julgamento. É um recurso duplo, você vai lançar o provimento de um, provimento Pronto, pessoal. A gente vai fazer aqui mais uma atividade que é típica de gabinete. De segurança, que é, como fica definido, quem é que autoriza a publicação do acordo. Quem autoriza é o gabinete, por conta da definição de responsabilidades. Papéis, quem é responsável pela publicação, embora a turma faça, e será automaticamente lançados esses movimentos para consulta pública. Tem que ver, olha, o voto está ok. Você lança, ele também já é grave. Não tira mais. Aí o martelinho de cinza, ó, ele passou a vermelho. Que autorizou. Se está lá na turma, eles mandam grave. Então a gente vai fazer aqui o que o gabinete faz para liberar o voto. O processo que vocês devem estar fazendo a análise do gabinete, tudo bem? Localize o processo. Eu vou trabalhar com o clique aqui. Clica, abrir tarefa no lápis. Tudo bem? E é um ato simples que eles fazem, ó. Publicar acordo. Aqui onde tem próxima ação. Seleciona a opção publicar acordo. Realizados é o momento que você pode fechar a sessão. Todo mundo fez isso? Vai aqui nesse botãozinho. Seleciona a opção publicar acordo e dá OK. Esse é o clique
que o gabinete vai ter que fazer por cada processo julgado. Se algum movimento não estiver sendo lançado, não. Vamos agora fechar aí, então. Ele vai dar um Pode aviso. fechar. O que aparecer nessa tela aí não é para vocês, a gente vai fazer lá a turma. Fecha. Vocês percebem Surgiu, que já está fechado aqui na caixinha do gabinete, secretário da sessão. uma outra tarefa chamada preparar a comunicação. No fluxo atual, o que é que ele faz? Ele disponibiliza tanto para o gabinete publicar acordo, quanto para a Secretaria de Fechada a sessão, Turma. lembram que eu disse no princípio que o processo está na sessão no fluxo à parte, não obedece o fluxo. Pela Secretaria. Vocês podem ver que tanto o gabinete está enxergando esse processo nessa tarefa, e agora loguem lá como diretores de turma, saem do gabinete, vão voltar lá para o diretor de como turma. assessor, vão perceber que o processo que vocês nós acabamos de julgar aqui de Vão no painel do usuário todos vão estar lá, ele vai, e observe que apareceu aqui, ó, preparar a comunicação. No gabinete apareceu Aparece para os dois. na secretaria. Mas Ele visualiza as vai fechar funções da secretaria. O acordo já o está. gabinete pode até fazer, se quiserem ser bonzinhos, mas são vocês que fazem, pelo fluxo. É interessante, né, que em um caso emergencial, que o gabinete queira agilizar, ele bem pode fazer e dar andamento do processo. Pronto. E aí nós vamos em abrir tarefa, da mesma forma que nós fizemos abrir tarefa nesse instante. Vocês vão abrir a tarefa para que o sistema lhe encaminhe para a tela de notificar. Abrir tarefa. Sempre que a gente for fazer qualquer rotina abrir tarefa. no PJE, é sempre abrir tarefa. Ele vem aqui para uma tela, essa é a tela de notificação, tanto lá para o gabinete quanto para vocês. Qualquer tipo de notificação ela é feita aqui nessa tela. Nós temos algumas opções. Aqui em cima você pode verificar que você tem 3 áreas: escolha dos destinatários, preparar ato e escolher documento vinculado e finalizar. Você vai precisar passar por cada uma delas até chegar ao final. É uma rotina bastante simples, vocês podem perceber acompanhando aí, é bem passo a passo, intuitiva, não tem a menor dificuldade. Como é acordo, você sempre vai intimar as partes, né? Quando a gente clica nesse mais, ele já vai puxar lá para baixo, tá vendo? Mas esse mais verdinho aqui, ele já puxa Aparece aqui embaixo as partes que deverão ser notificadas. a relação das pessoas que serão A notificadas. autoridade técnica, que nossa classe foi mandar a segurança, não é necessária, então a gente já tem uma lixeirinha para excluir. Vou jogar ela fora do processo da notificação. Aqui eu escolho o tipo de notificação, que é uma intimação, Está continua no gabinete, também. análise de gabinete. É nesse O momento que meio, a assessoria vamos enviar via sistema, vocês vão ter aqui por enquanto a opção de notificar pelo diário. Aqui no a forma nós temos aqui o acordo 4 meios assessoria de encaminhamento das notificações. E uma é o diário eletrônico, que é o diário nosso da Justiça do Trabalho, o diário geral lá do Conselho da Justiça do Vocês Trabalho. ainda não estão integrados. Não é o diário de Essa vocês, possibilidade não vai apenas ser visualiza utilizada aqui. pauta. por enquanto, mas já está em andamento. Eu já tive cuidado aqui com E as interessante, assim, colocar para esse processo na participar, pauta no do dia segundo 20. grau, Vou abrir a a tarefa. percebe-se do grupo de negócios, a indicação E vou, é que todas as notificações do publicar segundo a grau comunicação. sejam feitas pelo diário eletrônico e não pelo sistema, porque o sistema fica um prazo muito grande, tem uns 10 dias, mais os 8 dias normalmente de prazo, então a gente fica com esse processo pelo menos 20 e poucos dias, uma caixinha aguardando o prazo. Quem é que não está? Se for notificar pelo diário, já fica mais sério nessa contagem. Então, para a segunda Logar como instância, assessor? a recomendação, Todo mundo loga como assessor aí, por a favor. tendência é que se faça tudo pelo diário. Quando vocês ficarem integrados aí ao diário do Ai, JP, pô. também seja feito tudo pelo diário. Alguém Não não pelo conseguiu? sistema por conta do... É voltar assim. Vocês aí não podem ligar o diário, tem a opção via sistema que a notificação vai ir pelo sistema normalmente. Vai só aqui do A opção correio, essa é para as notificações automáticas. da assessoria. A Justiça do Trabalho está firmando um convênio nacional com os Correios
em que você não precisa imprimir mais a notificação, não pode deixar nem muitas dobrar, abertas, nem colar a etiquetinha com o número de registro. Quando você clicar aqui na opção correio, eles automaticamente recebem a notificação lá. Tem uma máquina que imprime e dobra, ele só faz colocar na caixinha do carteiro pega e entrega, depois digitaliza, devolve o AR digital e o AR é inserido automaticamente no processo aqui da gente. Já está bem avançada essa... Não temos ainda, falta assinatura. Não temos, mas as negociações já estão avisadas, o problema agora é preço, porque eles querem cobrar R$9 por cada notificação. Para de papel e tona. Acho que a gente paga atualmente quase metade do preço. É R$5 e pouco. Mas aí só, o problema está tudo quase pronto, o problema realmente é preço. O sistema já está pronto, o correio já pode receber isso, o tribunal aqui já pode mandar. O que precisa é assinar o contrato para isso virar algo mais. Central de mandatos é aquelas notificações encaminhadas por oficial de justiça. Vocês também não vão imprimir e preparar aquele malotezinho para mandar para lá. Quando você clicar aqui na central de mandatos, o oficial de justiça recebe no PJE dele lá, no painel dele. Você só precisa informar se é um ato urgente, se não é. Aí você seleciona a central de mandatos. Aqui em Modifica também, o oficial de justiça não precisa digitalizar a contrafé. A certidão dele já vale como contrafé. Como a contrafé. Ele certifica que pegou aquela contrafé que é dada a parte que recebeu todos os documentos que não foram utilizados no PJE. Vocês veem a resolução 94, eles têm que ser eliminados. Eles não são utilizados os internos, né? Porque aqueles que as partes digitalizam, por favor, tem que guardar, as partes que guardam, né? E essa última opção carta, que é o nosso correio hoje, tradicional, em que você vai elaborar o documento, imprimir e postar pelo correio. Essa, por enquanto, é a forma que vocês devem fazer quando a notificação tem que ser postada. Por exemplo, em que o reclamante que não tem advogado e que não está cadastrado no PJF. Aí você vai imprimir, elaborar esse documento, imprimir e encaminhar via postal. O que é necessário você fazer quando os atos são praticados para as partes que não estão no PJF? É indispensável que você coloque um aviso de que se trata de uma intimação em um processo eletrônico, que ele somente poderá acessar o processo com o cartão digital e que o endereço do PJE é o www.pje.trtsp.jus.br/segundo grau. É o seguinte, encerrar a sessão. A gente tinha falado com vocês, os desembargadores, eles então nós vamos selecionar aqui assinam a digitalmente, informação enviada no sistema. Todo mundo segue aí, enviar no sistema. Transformaram em acórdãos entre o encerramento e o fechamento. Os movimentos processuais, eles são lançados no a questão do prazo fechamento. é dias, tem regra dias, né? Vai ter algumas exceções que vai ser prazo em horas. Assim, a sessão pode ser encerrada como se trata de uma forma, o prazo eu ali falei, se às para vezes hoje. fazer um complemento, um ajuste, Atenção na hora de preencher esse prazo, porque esse prazo influencia na ciência do advogado. E na sua contagem também. Então, se botar zero, porque no treinamento que nós tivemos, o colega bem no início, não bote zero. Aí o advogado tem que ser o prazo no dia seguinte. Lembra que eu falei que eles vão 10 dias, né, no sistema, no dia seguinte já vencia. O sistema não avisa que o prazo venceu, mas ele controla, sabe que o prazo está correndo. Gravar. Inicialmente, né? O sistema ainda está. Não existe, como eu disse, eu falei no treinamento, não tem muitas funções em lote. Vamos ao próximo ato, que é a próxima ato, que é preparar ato. Próximo aqui embaixo, ó. Próximo, pode ir lá por cima também, pela ata. É aqui que você vai elaborar o teor da notificação. Aqui ao lado, ó, do lado da lixeirinha, cuidado para não ficar na lixeirinha. Ao lado da lixeira, o pessoal que treina um pouco. Ó, vamos aplicar aqui em editar esse expediente, que é elaborar. Você tem uma opção de usar o documento processo, não vamos fazer essa opção, ou um documento novo. Vamos lá, documento novo. Vejam que vai aparecer aquele velho conhecido editor de texto que vocês têm no dia a dia. Ó, e você vai ver ciência do acórdão, ciência do acórdão, é pelo sistema, pode dizer, disponível na internet. O texto vocês criam de acordo com o texto adequado para a notificação. Aqui em cima você vai ter modelo, né?
Você pode selecionar o modelo em notificação de acordo, já constrói o texto ali certinho, ele já vem com o texto. Fica assim, fica notificado para uma ciência, que o texto padrão já traz aí com o modelo. Clique em concluir documentos e vamos ao próximo ato. Eu vou logo antecipando para vocês que nós não vamos conseguir chegar ao final da rotina, porque essa tarefa desse ambiente de treinamento, ela só pode ser feita com o cartão digital. Mas nesse próximo ato, o último ato, basicamente vai ser a assinatura do servidor. Quando você assina, o advogado já recebeu lá na caixa dele. Então, com isso aqui, a gente conclui a notificação do acordo. Não esqueça de gravar. Gravar e vai para a próxima tela. Vai ficar aí até amanhã de manhã, e não vai sair daqui dessa rotina. Traga o que falta aqui, o cartão de assinatura. Aqui embaixo ó, aparece o botãozinho de assinar, aí você clica em assinar. Nessa tarefa, há a possibilidade de você anexar a íntegra do acordo. Aí, quando ele abre os dois. Ele abre tanto a notificação quanto a teor, né? Todo acordo. Eu espero que nessa manhã eu tenha pelo menos dado uma ideia de como funciona. Antes da gente fechar, eu só vou mostrar mais um detalhezinho do Vai ser o avião. uma curiosidade apenas, rapidinho. Para não perder tempo. Aqui quando você abre a tarefa, você tem a opção, temos 10 minutos para mandar. não aqui em preparar a comunicação. Pessoal, que o processo aí está em conclusão do gabinete. Quem é aí, por favor? Levanta a mão. O processo está em conclusão do Quando eu gabinete. abro- Vocês vão seguir essa rotina. Eu abandonei o lá. Quando eu abro a tarefa, aqui em cima do lado direito, ó, vocês não precisam fazer, me aparece o X9 do processo. Ele denuncia quanto tempo o processo está em cada tarefa. Esse processo chegou em conclusão para o magistrado no dia 19/7, às 16 horas e 8 minutos, passou lá 18 horas, Em que ele está. em análise de gabinete passou Aí, 2 horas, em conclusão para o magistrado Expliquem, por favor. 1 minuto e em análise de gabinete 17 minutos. Aquele ato do processo e o processo tem um tempo total Precisa lançar um complemento. de 20 horas e 49 minutos. E você pode visualizar isso. E aqui do lado também você pode paginar o processo. Deveria ter E aí, pronto, o processo em análise que a gente vai colocar. Ó, aqui seleciona Olha a relatar. cabeça, né? Todos espero que tenha dado Lá embaixo, julgamento. uma visão geral, que o objetivo é esse, realmente, o treinamento. Acho que a gente faz no dia a dia com colegas, a Ângela que já está aí, né, na labuta. Encerramos nos colocando à disposição para quaisquer dúvidas. Eu ainda não tive Que o a vizinho experiência agora de gravar. participar da sessão do Seu BJF. vizinho gravar. Estou empenhada, né, no conhecimento do sistema. Então, eu sempre deixo os nossos telefones, tanto meu quanto do Jean, para quaisquer dúvida, quaisquer necessidade. E clica agora nesse botão. Pode igual sempre sim, porque com nada aqui. Com isso, já nós encaminhamos assisti o processo e para análise com de gabinete. Então, meu e-mail, se alguém quiser anotar, AngelH6, com Z. Pronto, podem fechar. Não clique em nada não mais. Não dê ok. E o telefone é 71 Ele já está em análise de 9963 gabinete aqui, aí a gente vai partir daqui. Eu trabalho como coordenador do projeto, eu tive vaga com o Cláudio Brandão, então assim, Ele foi para quaisquer Deu sugestões. ok, porque ele estava assim, aguardar prazo. Peraí que eu vou aí para tirar ele rapidinho. Meu celular está na tela, viu gente? O meu e-mail e o e-mail diário. O celular dela eu não decorei. CPF, Já. Agradecemos a toda a paciência e a compreensão e estamos aqui dispostos a colaborar sempre que possível e até a próxima. Boa viagem para vocês que vão viajar aí. todo mundo em análise de gabinete, os processos escolhidos, todos em análise de gabinete. Vamos lá, agora a próxima tarefa é o gabinete vai... Sempre o gabinete é que vai dar o comando para a secretaria publicar os acórdãos. Ele vai para o gabinete primeiro, daí ele dá o ok, né, para aqueles processos, ele vai examinar os processos da pauta, verificar quais daqueles efetivamente
tem acórdãos a serem publicados e empurrarão os processos para a secretaria. Eu não sei se vocês se recordam do fluxo, mas tem ali uma tarefinha de publicar acórdão. Uma das tarefas da secretaria de turma é publicar acórdão e aguardar decurso de prazo, né? Então ele vem para publicar acórdão e aí é feita uma rotina automática de publicação no DEJT. Vocês não têm ainda, né? Não são integrados com o DEJT, mas passarão a integrar nos próximos dias, né? Já há demanda nesse sentido. E a gente só está aguardando aqui os colegas chegarem nesse mesmo ponto para a gente fazer a rotina juntos. Os dois deles e foi deliberado em sessão, viu? Foi. Por isso que não está aparecendo. Ô, Ângela, sobre o DEJT, o prazo é um pouco maior que os próximos dias, tá? Próximos meses. Espero que não seja próximos anos, né? Ainda... Pronto, pessoal. A gente vai fazer aqui mais uma atividade que é típica de gabinete, que é, como fica definido no fluxo, quem é que autoriza a publicação do acórdão? Quem autoriza é o gabinete, por conta da definição de responsabilidades, papéis, quem é responsável pela publicação, embora a turma faça, mas o fez porque o gabinete autorizou. Então, o gabinete tem que ver... Ó, se autorizou, tá okay. Nós não temos, assim... Tira um pouco da nossa responsabilidade, né? De publicar um acordo que não era para ser publicado. Mas o gabinete que nos autorizou. Então, se está lá na turma, a gente manda brasa. Então, a gente vai fazer aqui o que o gabinete faz para liberar o voto. O processo de vocês deve estar na tarefa de análise de gabinete, tudo bem? A gente abre aí a análise de gabinete. Localiza o processo. Eu vou trabalhar com o 33 aqui. Abrir tarefa, aquele ícone do meio. Do lápis. Tudo bem? E é um ato simples que eles fazem, ó. Publicar acórdão. Aqui onde tem próxima ação. Seleciona a opção publicar acórdão. Ok? Todo mundo fez isso? Seleciona a opção publicar acórdão e dá ok. Esse é o clique que o gabinete vai ter que fazer. O gabinete vai fazer para encaminhar para a nossa tarefa de publicação. Vamos agora fechar aí, então. Pode fechar o que apareceu. Essa tela aí não é para você, a gente vai fazer lá na turma. Surgiu, ó, na caixinha do gabinete, uma outra tarefa chamada preparar comunicação. No fluxo atual, o que é que ele faz? Ele disponibiliza tanto para o gabinete publicar acórdão, quanto para a secretaria de turma. Eles visualizam essas duas tarefas, né? Mas essa tarefa vai ser executada pela secretaria. Pela secretaria. Vocês podem ver que tanto o gabinete está enxergando esse processo nessa tarefa, e agora loguem lá como diretores de turma. Saiam aí do gabinete, vamos voltar lá para o diretor de turma. Todo mundo encaminhou aí?
vão em painel do usuário, e observem que apareceu aqui, mesma tarefa que estava preparar comunicação. no gabinete, apareceu Aparece para a os gente dois. aqui na secretaria. Mas- Ele visualiza, mas quem executa somos nós da secretaria. O gabinete pode até fazer, se quiserem ser bonzinhos, KKKKK. mas são vocês que fazem, pelo fluxo. É interessante, né, que em um caso emergencial, que o gabinete queja agilizar, ele mesmo pode fazer e dar andamento no processo. Pronto. E aí nós vamos em abrir tarefa, da mesma forma que nós fizemos abrir tarefa no instante. Vocês vão abrir a tarefa para que o sistema lhe encaminhe para a tela de notificar. Abrir tarefa. Sempre que a gente for fazer qualquer rotina no Abrir tarefa. no PJE, é sempre abrir tarefa, né? Ele vem aqui para uma tela, essa é a tela de notificação, tanto lá para o gabinete quanto para vocês. Qualquer tipo de notificação, ela é feita aqui nessa tela. Nós temos algumas opções. Aqui em cima você pode verificar que você tem 3 abas. Escolha dos destinatários, preparar ato e escolher documento vinculado e finalizar. Você vai precisar passar por cada uma delas até chegar ao final. É uma rotina bastante simples, vocês podem perceber acompanhando aí, é bem passo a passo, intuitiva, não tem a menor dificuldade. Como é acórdão, você sempre vai intimar as partes, né? Então a gente Isso. clica nesse mais, ele já vai puxar lá para baixo, tá vendo esse mais verdinho aqui? Ele já puxa Aparece aqui automaticamente embaixo as partes que deverão ser notificadas. a relação das pessoas que serão A notificadas. autoridade teste, porque aqui nossa classe foi mandada de segurança, não é necessária, então a gente já tem a lixeirinha para excluir. Vou jogar ela fora do processo, da notificação. Aqui eu escolho o tipo de notificação, é uma intimação, certo? Vocês selecionem também. O meio, vamos enviar via sistema. Vocês não têm aqui, por enquanto, a opção de notificar pelo diário. Aqui a forma, nós temos aqui 4 meios de encaminhamento das notificações. Uma é o diário eletrônico, que é o diário nosso da Justiça do Trabalho, o diário geral lá do Conselho da Justiça do Trabalho. Vocês ainda não estão integrados, né? Não então é o essa, diário de essa vocês. possibilidade não vai ser utilizada aqui por enquanto. Por enquanto, mas já está em andamento E interessante, adesão. assim, já antecipar que o segundo grau, o que a gente percebe assim, do grupo de negócios, a indicação é de que todas as notificações do segundo grau sejam feitas pelo diário eletrônico e não pelo sistema, porque o sistema cria um prazo muito grande, que tem uns 10 dias, mais os 8 dias normalmente de prazo, então a gente fica com aqueles processos pelo menos 20 e poucos dias numa caixinha aguardando o prazo. Se for notificar pelo diário, já fica mais célere nessa contagem. Então, para a segunda instância, a recomendação, assim, a tendência é que se faça tudo pelo diário. Quando vocês ficarem integrados aqui ao diário do DRJT, também seja feito tudo pelo diário, não pelo sistema por conta do prazo, né? Vocês ainda não Celeridade não podem seria usar o observada. diário. Tem a opção via sistema em que a notificação vai ir pelo sistema normalmente. A opção correio, essa é para as notificações postais. Ela deve... a Justiça do Trabalho está firmando um convênio nacional com os Correios em que você não precisa imprimir mais a notificação aqui, nem dobrar, nem colar a etiquetinha com o número de registro. Quando você clicar aqui na opção Correio, eles automaticamente recebem a notificação lá. Tem uma máquina que imprime e dobra, ele só faz colocar na caixinha do carteiro, o carteiro pega e entrega. Depois devolve o AR digital. E o AR é inserido automaticamente no processo aqui da gente. Já está bem avançada essa Não temos ainda, falta assinatura. não temos, mas as negociações já estão avançadas. O problema agora é preço, porque eles querem cobrar R$9 por folha, cada notificação. por causa de papel e toner. Acho que a gente paga atualmente quase que metade do preço, diz eles vão comprar o dobro. R$5 e pouco. Mas aí 6. só o problema já está tudo quase pronto. O problema realmente é preço. O sistema já está pronto. O Correio já pode receber isso. O tribunal aqui já pode mandar. O que precisa é assinar o contrato, isso virá logo mais. Central de mandados é aquelas notificações encaminhadas por oficial de justiça. Vocês também não vão imprimir e preparar aquele malotezinho para mandar para lá. Quando você clicar aqui na central de mandados, o oficial de justiça recebe no PJE dele lá
no painel dele. Você só precisa informar se é um ato urgente, se não é. Aí você seleciona a central de mandato. Aqui modifica também, o oficial de justiça não precisa digitalizar a contrafé. A certidão dele já vale como a contrafé. Ele certifica que entregou assim. Então, aquela contrafé que é dada a parte que recebeu, todos os documentos que não foram utilizados no PJE, se vocês lerem a resolução 94, eles têm que ser eliminados, eles não são utilizados os internos, né? Porque aqueles que as partes digitalizam, por favor, tem que guardar, senão não é meio de prova. As partes que guardam, né? E essa última opção, carta, que é o nosso correio hoje, tradicional, em que você vai elaborar o documento, imprimir e postar pelo correio. Essa, por enquanto, é a forma que vocês devem fazer quando a notificação tem que ser postal. Por exemplo, em que um reclamante que não tem advogado e que não está cadastrado no PJE. Aí você vai imprimir, elaborar esse documento, imprimir e encaminhar via postal. O que é necessário você fazer quando os atos são praticados para as partes que não estão no PJE? É indispensável que você coloque um aviso de que se trata de uma intimação em um processo eletrônico, que ele somente poderá acessar o processo com o cartão digital e que o endereço do PJE é o www.pje.rtsp.jus.br/segundo grau. Decoraram? Está no site da gente, de vocês. Então, nós vamos selecionar aqui a informação enviar via sistema. Todo mundo segue aí, enviar via sistema. Ele pergunta a questão do prazo 100 dias, em regra dias, né? Vai ter algumas exceções que vai ser prazo em horas ou algum outro tipo de prazo. E como se trata de um acordo, modifica o prazo aí de 5 para 8. Atenção na hora de preencher esse prazo, porque esse prazo influencia na ciência do advogado, né? E na sua contagem também. Também. Então, se botar 0, porque num treinamento que nós tivemos, o colega, assim, bem no início, não, bote 0. Aí o advogado vencia o prazo no dia seguinte. Dos 10 dias, né, do sistema, no dia seguinte já vencia. O sistema não avisa que o prazo venceu, mas ele controla, sabe que o prazo está correndo. Gravar. Inicialmente, né? O sistema ainda está. Não existe muito, como eu disse, falei aqui no treinamento, não tem muitas funções em lote. Vamos ao próximo ato, que é a próxima aba, que é preparar ato. Próximo aqui embaixo, ó. Próximo. Pode ir lá por cima também, pela aba. É aqui que você vai elaborar o teor da notificação. Aqui ao lado, ó, do lado da lixeirinha, cuidado para não clicar na lixeirinha. Ao lado da lixeira. Pessoal que treme um pouco. Ó, vamos clicar aqui em editar esse expediente, que é elaborar ato. Você tem uma opção de usar o documento do processo, não vamos fazer essa opção, ou um documento novo. Vamos lá em documento novo. Vejam que vai aparecer aquele velho e conhecido editor de texto que vocês têm no dia a dia. Ó, e você vai ciência do acórdão. Ciência dos acordos. É pelo sistema, você pode dizer, disponível na internet. O texto vocês criam de acordo com... O texto adequado para a notificação. Aqui em cima você vai ter modelos, né? Você pode selecionar o modelo notificação de acordo. Já constrói o texto ali certinho, ele já vem com o texto. Nossa Senhoria fica notificada para tomar ciência. Aquele texto padrão ele já traz aí como modelo. Clique em concluir documentos e vamos ao próximo ato. Eu vou logo antecipando para vocês que nós não vamos conseguir chegar ao final da rotina, porque essa tarefa nesse ambiente de treinamento, ela só pode ser feita com cartão digital. Mas nesse próximo ato, o último ato, basicamente vai ser a assinatura do servidor. Quando você assina, o advogado já recebeu lá na caixa dele. Então, isso aqui a gente conclui a notificação do acórdão. Não esqueça de gravar. Gravar e vai para a próxima tela. Vai ficar aí até amanhã de manhã, e não vai sair daqui dessa rotina. Trava porque falta aqui o cartão de assinatura. Aqui embaixo, ó, aparece o botãozinho de assinar. Aí você... E aqui nessa tarefa há a possibilidade de você anexar a íntegra do acórdão para acompanhar essa notificação. Quando ele abre os dois. Ele abre tanto a notificação quanto o teor, né, de todo o acórdão. Eu espero que
nessa manhã eu tenha, pelo menos, dado uma ideia de como o sistema Ângela, funciona. antes da gente fechar, eu só vou mostrar mais um detalhezinho do Você vai processo. perder o avião. Sim. Uma curiosidade apenas, rapidinho. Aqui, quando você abre tarefa, você tem a opção, não aqui em preparar a comunicação, eu vou aqui como assessor, um minutinho. Quando eu abro aqui, meu marido já disse que vai ter oficial de justiça hoje em casa. Eu abandonei o lar. Então ainda tá quando eu travando. abro aqui tarefa, aqui em cima do lado direito, ó, vocês não precisam fazer, me aparece o X9 do processo. Ele denuncia quanto tempo o processo está em cada tarefa. Esse processo chegou em conclusão para magistrado no dia 19/7 às 16 horas e 18 minutos, passou lá 18 horas, em análise de gabinete passou 2 horas, em conclusão para magistrado 1 minuto e em análise de gabinete 17 minutos. Aquele processo o processo tem um tempo total de 20 horas e 49 minutos. E você pode visualizar isso. E aqui do lado também você pode paginar o processo. E aí, pronto, Ângela? Engoliu uma matraca, rapaz? Não para de falar. Bom, eu agradeço, né, a todos. Espero que tenha dado assim uma visão geral, porque o objetivo é esse, realmente. O treinamento, acho que a gente faz com o dia a dia, com o colega, a Ângela, que já está aí, né, na labuta. Sempre encerramos nos colocando à disposição para quaisquer dúvidas. Eu ainda não tive a experiência de participar de uma sessão do PJE, mas estou empenhada, né, no conhecimento do sistema.